Acabou pra você, velho. Amanhã assino a procuração e tudo será meu. Essas foram as palavras que ouvi sussurradas no meu ouvido, enquanto estava deitado numa cama de hospital, mal conseguindo mexer o lado direito do corpo, com metade do rosto paralisado e minha vida completamente nas mãos de quem eu achava que me amava. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Tenho 68 anos e por 40 anos construí do zero uma empresa de distribuição de materiais de construção que se tornou referência em 3 estados. Casei, criei 2 filhos, Rafael e Laura. E quando minha esposa faleceu há 8 anos de câncer, jurei para ela que cuidaria da família e do legado que construímos juntos. Rafael, meu filho mais velho de 42 anos, sempre foi diferente da irmã. Enquanto Laura, desde cedo, demonstrou interesse genuíno pelos negócios, fazendo estágio na empresa durante a faculdade e aprendendo cada departamento, Rafael sempre pareceu mais interessado nos resultados do que no processo. Ele queria o prestígio de ser filho do dono, mas raramente aparecia nas reuniões importantes ou demonstrava real comprometimento com o trabalho. Mas ele era meu filho, e eu acreditava que com o tempo ele amadureceria. Dei oportunidades, coloquei-o em cargos de gestão, investi em cursos de administração no exterior. Nada parecia despertar nele o mesmo fogo que vi nos olhos da Laura, quando ela apresentou o projeto de expansão que aumentou nosso faturamento em 35% no último ano. Tudo mudou numa terça-feira de outubro de 2024. Era início da manhã e eu estava no escritório revisando contratos quando senti uma tontura estranha. Tentei levantar para pegar um copo de água, mas minha perna direita não obedeceu. O mundo começou a girar e a última coisa que me lembro foi de bater a cabeça na quina da mesa de vidro antes de tudo ficar escuro. Acordei não sei quanto tempo depois, num quarto de hospital, com aquele cheiro característico de desinfetante e remédios que todos conhecemos. Minha cabeça latejava. Havia tubos conectados ao meu braço esquerdo, e quando tentei mexer o braço direito, percebi com horror que ele simplesmente não respondia aos meus comandos. Tentei falar, chamar por alguém, mas minha boca não formava as palavras direito. Apenas sons estranhos e desconexos saíam. O pânico tomou conta de mim. Eu, que sempre fui um homem forte, ativo, no controle de tudo, agora estava preso num corpo que não me obedecia. Lágrimas de frustração começaram a rolar pelo meu rosto, enquanto eu tentava entender o que havia acontecido comigo. Uma enfermeira entrou no quarto, uma moça jovem de cabelos presos num coque, que sorriu ao me ver acordado. Senhor Mário, que bom que acordou. Vou chamar o doutor. O senhor teve um AVC, mas chegou rápido ao hospital. Fique calmo, está tudo sob controle. AVC. Acidente vascular cerebral. As palavras ecoaram na minha cabeça como uma sentença. Eu sabia o que significava. Havia visto colegas empresários ficarem debilitados, alguns nunca se recuperarem completamente. Meu pai havia morrido de um AVC aos 72 anos. Seria esse meu destino também? O Dr. Campos entrou logo depois. Um homem de meia idade com óculos de armação grossa e expressão séria, mas gentil. Ele verificou meus sinais vitais. Pediu para eu tentar seguir uma caneta com os olhos, apertar sua mão. O que consegui fazer apenas com a esquerda. Senhor Mário, o senhor sofreu um AVC isquêmico. Conseguimos fazer a trombólise a tempo, o que é muito bom. A paralisia do lado direito é comum nesses casos, mas com fisioterapia e os medicamentos corretos, há grandes chances de recuperação. O senhor está lúcido, consegue me entender? Assenti com a cabeça. Era tudo o que podia fazer, já que as palavras não saíam direito. Ótimo. Seus filhos estão aqui. Vou deixar que eles entrem, mas apenas um de cada vez para não cansar muito, combinado? A porta se abriu e Rafael entrou, meu filho primogênito, usando um terno cinza caro que eu mesmo havia dado de presente no aniversário dele mês passado. Seu rosto estava sério, preocupado, e por um momento meu coração se encheu de alívio ao vê-lo ali. Pai, ele disse aproximando-se da cama. Suas palavras eram altas, claras, para que a enfermeira que ainda estava no quarto organizando alguns papéis pudesse ouvir. Graças a Deus você acordou. Nós estávamos tão preocupados. Ele segurou minha mão esquerda com as 2 mãos dele,
apertando com força, e eu vi lágrimas nos seus olhos. Meu coração se apertou. Talvez eu tivesse sido injusto com ele. Talvez o amor de um filho fosse além das minhas expectativas profissionais. A enfermeira sorriu para a cena tocante e saiu do quarto discretamente. Vou deixar vocês conversarem um pouco, ela disse, fechando a porta. No momento exato em que a porta se fechou, a expressão de Rafael mudou completamente. O sorriso preocupado desapareceu, substituído por algo frio, calculista. Ele soltou minha mão como se estivesse segurando algo repugnante e aproximou seu rosto do meu, tão perto que eu podia sentir seu hálito. Então, velho, ele sussurrou, sua voz agora baixa e cheia de veneno. Finalmente aconteceu o que eu estava esperando há anos. Você aí, todo fudido, sem conseguir nem falar direito, completamente na minha mão. Tentei falar, perguntar o que ele estava dizendo, mas apenas sons incompreensíveis saíram da minha boca. Não adianta tentar falar, pai. Você está acabado. E sabe o que é melhor? Amanhã eu vou conseguir aquela declaração do médico dizendo que você não tem mais capacidade de tomar decisões. Vou assinar a procuração que preparei faz tempo e tudo. A empresa, as contas, os imóveis, tudo será meu. Meu coração disparou. Aquilo não podia estar acontecendo. Meu próprio filho. Você sempre me achou um fracasso, né? Sempre comparando com a Laura perfeita. Mas adivinha? Enquanto você achava que eu era incompetente, eu estava me preparando. Documentos, contatos, advogados. Está tudo pronto. Você vai morrer sabendo que perdeu tudo e não pode fazer nada para impedir. Ele deu um sorriso cruel e se afastou, sua expressão voltando instantaneamente para a máscara de filho preocupado quando ouviu passos no corredor. Fiquei ali, paralisado não apenas pelo AVC, mas pelo choque absoluto do que acabara de ouvir. Meu filho, o menino que criei, que segurei no colo, que ensinei a andar de bicicleta, estava planejando me destruir. Foi então que, numa fração de segundo de clareza mental, minha mão esquerda, a única que funcionava, tateou sob o lençol onde meu celular estava. Com dedos trêmulos mas determinados, encontrei o aparelho e, sem tirar da cobertura do lençol, apertei o botão lateral. A gravação de voz começou. Se meu filho achava que eu estava acabado, ele estava muito enganado. A guerra tinha apenas começado. Os dias seguintes no hospital foram uma experiência surreal, como assistir a uma peça de teatro macabra, onde eu era simultaneamente espectador e vítima principal. Rafael se transformou no filho perfeito. Pelo menos era o que todos ao redor achavam. Na manhã seguinte àquele sussurro venenoso, ele chegou ao hospital carregando um enorme buquê de lírios brancos. As flores que minha falecida esposa adorava. O simbolismo não passou despercebido por mim. Ele colocou o arranjo na mesinha ao lado da minha cama com um suspiro teatral. Trouxe suas flores favoritas, pai. Disse ele alto o suficiente para a enfermeira Carla ouvir enquanto verificava meu soro. A mãe sempre dizia que lírios traziam paz, lembra? Eu o observava com meu olho esquerdo. O direito ainda estava com a pálpebra caída pela paralisia. Por fora, mantinha minha expressão confusa e debilitada. Por dentro, cada músculo do meu corpo estava tenso de raiva e medo. Mas eu tinha um trunfo agora. Meu celular, sempre posicionado estrategicamente sob o lençol ou no bolso do roupão, pronto para gravar qualquer conversa. Seu filho é um amor, comentou Carla, ajeitando os travesseiros atrás das minhas costas. Está aqui desde cedo. Muitos filhos nem aparecem quando os pais ficam doentes. Rafael sorriu com modéstia falsa. Ele é meu pai. É meu dever estar aqui. Faria qualquer coisa por ele. Qualquer coisa, menos ser honesto, pensei amargamente. Durante a manhã, Rafael não saiu do meu lado. Ajudava a enfermeira quando precisavam me mover na cama. Segurava o copo com canudo quando eu bebia água. Limpava delicadamente a baba que às vezes escorria do lado paralisado da minha boca. Cada gesto era calculado, performático, sempre garantindo que houvesse testemunhas. Por volta das 10 horas, sua esposa Denise chegou. Ela era uma mulher de 40 anos, sempre impecavelmente vestida e maquiada, vinda de uma família com pretensões aristocráticas,
mas pouco dinheiro real. Desde que casou com Rafael 5 anos atrás, sempre me tratou com uma cordialidade fria, e eu sabia que ela via meu filho principalmente como um ticket para o estilo de vida que desejava. Sogro! Ela exclamou ao entrar, levando a mão ao peito dramaticamente. Seus olhos, porém, estavam secos. Que susto você nos deu, está melhor? Tentei responder, mas minha fala ainda estava comprometida. Apenas sons desarticulados saíram, o que foi perfeito para os planos deles. Percebi com horror. Denise trocou um olhar rápido com Rafael. Um olhar que dizia muito. Eles estavam coordenados. Eram um time. A performance de família preocupada estava apenas começando. Quando o Dr. Campos fez sua ronda do meio-dia, Rafael e Denise o interceptaram no corredor. Eu conseguia ouvir partes da conversa através da porta entreaberta, e cada palavra era como uma facada. Doutor, precisamos conversar sobre o estado mental do meu pai, dizia Rafael, sua voz carregada de preocupação artificial. Antes do AVC, ele já estava apresentando sinais de confusão, esquecimentos, decisões erráticas nos negócios. É verdade, doutor, Denise complementava. Semana passada ele nos ligou 3 vezes perguntando a mesma coisa. Estávamos preocupados, mas não imaginávamos que fosse tão sério. Mentiras. Tudo mentiras. Minha mente estava perfeitamente clara antes do AVC. Eu me lembrava de cada reunião, cada contrato, cada decisão empresarial dos últimos meses. Compreendo a preocupação de vocês, respondeu o Dr. Campos com sua voz profissional e medida. Mas um AVC não necessariamente causa demência ou incapacidade mental permanente. Vamos fazer uma avaliação neuropsicológica completa antes de qualquer conclusão. Mas, doutor, Rafael insistiu, e eu podia ouvir a tensão na voz dele. Quanto tempo isso vai levar? Temos decisões urgentes na empresa, contratos que precisam ser assinados, reuniões com investidores. Se meu pai não pode tomar essas decisões agora... Senhor Rafael, o médico o cortou firmemente. Seu pai sofreu um AVC há menos de 48 horas. Neste momento, a prioridade é sua recuperação física e neurológica, não questões empresariais. Sugiro que aguardem pelo menos 1 semana antes de pressionar por qualquer tipo de declaração sobre capacidade mental. Ouvi Rafael resmungar algo inaudível e passos se afastando. Ele voltou ao quarto com Denise, ambos com expressões controladas, mas tensas. O médico disse que você precisa descansar, pai, Rafael anunciou, mas seus olhos estavam duros. Vamos voltar mais tarde. Assim que a porta se fechou atrás deles, ativei a gravação novamente. E poucos segundos depois, suas vozes ecoaram baixinho no corredor, mas ainda audíveis da minha posição. Ele não vai assinar a declaração tão cedo, sibilou Rafael. Esse Dr. Campos está sendo difícil. Calma. A voz de Denise era fria e calculista. Vamos procurar outro médico. Alguém mais... flexível. Você disse que o Dr. Ferreira deve favor para seu amigo, não é? Liga para ele. E se ele se recuperar rápido demais? E se voltar a falar direito antes de conseguirmos a interdição? Não vai acontecer. Denise respondeu com uma certeza que me gelou o sangue. AVC em homem dessa idade? Com a pressão alta que ele tem? As chances são grandes de outro episódio acontecer. E da próxima vez? Ela não completou a frase, mas não precisava. A implicação estava clara. Você tem razão. Rafael concordou. Aliás, aqueles documentos que você falsificou mostrando as dívidas dele estão seguros? No cofre do escritório. Quando chegar a hora, vamos apresentar como prova de que ele estava tomando decisões financeiras desastrosas. Isso, junto com a condição médica dele, será suficiente para uma interdição. Meu coração disparou. Documentos falsos, dívidas inventadas. Até onde ia a traição do meu próprio filho? Os passos dele se afastaram pelo corredor e o silêncio voltou ao quarto. Parei a gravação, meu coração batendo forte no peito. Tinha evidências agora. 2 conversas gravadas onde Rafael confessava suas intenções e crimes. Mas ainda era pouco. Eu precisava de mais. Precisava entender toda a extensão do plano deles antes de agir. Naquela tarde, enquanto fingia dormir, planejei meus próximos passos. Eu continuaria fingindo estar mais debilitado do que realmente estava.
daria a eles corda suficiente para se enforcarem. E quando chegasse a hora, todos saberiam quem realmente era Rafael. Aquela noite, pela primeira vez desde o AVC, dormi com um propósito. Rafael achava que tinha vencido, mas a batalha estava apenas começando. E eu não chegara onde cheguei na vida sendo ingênuo ou fraco. A guerra entre pai e filho tinha regras novas agora, e eu estava disposto a jogar até o final. No terceiro dia de internação, acordei com o barulho de passos apressados no corredor e vozes alteradas. Minha recuperação física estava progredindo lentamente. Conseguia mexer um pouco mais os dedos da mão direita, e a fala, embora ainda arrastada e difícil, estava minimamente mais compreensível. Mas eu continuava fingindo estar pior do que realmente estava, mantendo minha expressão confusa e vulnerável. A porta se abriu e Rafael entrou acompanhado de Denise e um homem que eu não conhecia. Um sujeito de uns 50 anos, magro, com óculos de armação metálica e uma pasta de couro sob o braço. Algo na postura dele me deixou imediatamente alerta. Pai, este é o Dr. Henrique Ferreira, anunciou Rafael com um sorriso que não alcançava os olhos. Ele é neurologista, especialista em casos como o seu. Pedimos uma segunda opinião para garantir que você está recebendo o melhor tratamento possível. Segunda opinião. As palavras soaram como alarme na minha cabeça. Esse era o médico que Denise havia mencionado no corredor. Aquele que devia favor a alguém que seria mais flexível. Doutor. Ferreira se aproximou da minha cama com um sorriso profissional mais frio. Ele fez alguns testes básicos. Pediu para eu apertar sua mão, seguir uma caneta com os olhos, tentar falar algumas palavras. Eu mantive minha performance de paciente severamente debilitado, fazendo questão de parecer ainda mais confuso do que estava. Murmurou ele, fazendo anotações numa prancheta. Caso severo. A recuperação da fala está muito comprometida e os reflexos motores estão significativamente prejudicados. Doutor, Rafael se adiantou, sua voz carregada de preocupação ensaiada. Como eu mencionei por telefone, há questões urgentes da empresa que precisam de decisão. Meu pai é o único que pode autorizar certas transações, mas no estado atual... Compreendo perfeitamente. Dr. Ferreira o interrompeu, ainda olhando para mim como se eu fosse um objeto de estudo. Em casos como este, é comum que a capacidade de tomada de decisão fique temporariamente, ou permanentemente, comprometida. Tentei falar, protestar, mas apenas sons desconexos saíram da minha boca. Por dentro, meu sangue fervia. Temporariamente ou permanentemente? Denise perguntou, trocando um olhar rápido com Rafael. É cedo para dizer com certeza, respondeu o médico. Mas havia algo na forma como ele falava que me fez entender que ele estava preparado para dar o diagnóstico que eles queriam ouvir. Mas os sinais não são animadores. Foi nesse momento que o Dr. Campos entrou no quarto. Sua expressão, normalmente calma e profissional, estava visivelmente irritada quando viu o outro médico ali. Dr. Ferreira, disse ele com frieza cortante. Não sabia que havia pedido interconsulta. Ah, doutor. Campos. Rafael se intrometeu rapidamente. Nós solicitamos uma segunda opinião. É nosso direito como família, não é? Claro que é. Dr. Campos respondeu. Mas seus olhos estavam fixos em Ferreira com desconfiança clara. Mas normalmente essas coisas são coordenadas com o médico responsável pelo caso. Dr. Ferreira, podemos conversar no corredor? Os dois saíram, deixando Rafael e Denise no quarto comigo. Assim que a porta se fechou, ativei discretamente a gravação no celular, que mantinha escondido no bolso do roupão. Esse Dr. Campos está sendo um problema. Rafael sibilou baixinho para Denise. Ele é muito rigoroso. Não vai assinar nada sem estar 100% seguro. Por isso chamamos o Ferreira. Ela respondeu. Ele vai fazer o que precisa ser feito. Antes que pudessem continuar, os dois médicos voltaram, e a tensão no ar era palpável. Doutor. Ferreira pegou sua pasta, murmurou uma despedida formal e saiu rapidamente. Dr. Campos ficou, seus olhos agora analisando Rafael com uma expressão que não havia antes, suspeita. Senhor Rafael, precisamos conversar sobre os procedimentos adequados.
disse ele firmemente. Seu pai está sob meus cuidados, e qualquer avaliação adicional deve ser coordenada através de mim. Convocar médicos externos sem meu conhecimento não é apropriado. Doutor, só queremos o melhor para meu pai. Então deixem que eu faça meu trabalho. Dr. Campos o cortou. Agora, se me dão licença, preciso examinar meu paciente. Rafael e Denise não tiveram escolha senão sair. Quando ficamos sozinhos, Dr. Campos se aproximou e me examinou com cuidado, mas havia algo diferente no jeito como ele me olhava agora, como se estivesse tentando ler além da superfície. Senhor Mário, disse ele baixinho, pisque 2 vezes se está me entendendo completamente. Hesitei por apenas 1 segundo antes de piscar 2 vezes. Ele assentiu quase imperceptivelmente. Entendo. Continue fazendo exatamente o que está fazendo. Mal ele saiu, Rafael e Denise voltaram, dessa vez com uma pasta cheia de documentos. Rafael fechou a porta e se aproximou da minha cama com uma expressão determinada. Pai, trouxe uns papéis importantes para você ver, disse ele, mas sua voz não tinha mais a doçura falsa dos dias anteriores. Havia uma urgência, quase desespero. São procurações que você assinou há alguns meses, lembra? Dando a mim poder para tomar decisões em seu nome caso algo acontecesse. Ele espalhou os documentos na minha cama. Mesmo com a visão um pouco comprometida, consegui ver que eram documentos elaborados, com carimbos, assinaturas. Minha assinatura. Percebi com choque, mas eu nunca havia assinado aquilo. Vou mostrar isso ao Dr. Campos, Rafael continuou. Vai provar que você já reconhecia que precisava de ajuda para tomar decisões, que já estava prevendo sua própria incapacidade. Falsificação. Aqueles documentos eram falsificados. Minha assinatura foi forjada. O nível de premeditação, de planejamento frio e calculado do meu próprio filho me deixou gelado. Rafael, Denise disse baixinho, olhando para a porta. Vamos embora. Ele já viu os documentos. Amanhã apresentamos ao médico junto com o laudo do Ferreira. Amanhã tudo estará resolvido, pai, Rafael disse, recolhendo os papéis. Ele se inclinou e sussurrou no meu ouvido. E não adianta tentar nada. Sua palavra contra a minha? Um velho doente contra um filho preocupado com provas documentais? Você já perdeu. Eles saíram, e eu fiquei ali, com o celular ainda gravando cada palavra venenosa. Rafael estava errado em uma coisa crucial. Ele não tinha todas as cartas na manga. Ele não sabia que cada confissão, cada ameaça, cada plano estava sendo registrado. Naquela noite, quando a enfermeira do turno noturno passou para verificar meus sinais vitais, consegui articular com dificuldade. Dr. Campos. Quer falar com o Dr. Campos, Sr. Mário? Está tudo bem? Assenti com vigor. Vou deixar um recado para ele. Ele passa de manhã cedo. A noite foi longa. Mas eu sabia que as peças estavam se movendo. Dr. Campos havia desconfiado. Eu tinha gravações. E agora tinha evidências de falsificação documental. Rafael achava que estava vencendo. Mas o jogo estava apenas começando. Laura sempre teve um sexto sentido para quando algo estava errado. Talvez fosse por ser a mais nova e ter aprendido desde cedo a observar, a ler nas entrelinhas, a perceber as tensões não ditas na família. Ou talvez fosse simplesmente porque ela realmente se importava. Ela chegou ao hospital no 4º dia, após meu AVC, vindo direto do aeroporto. Havia estado em São Paulo, fechando um contrato importante para a empresa. Ironicamente, um dos maiores acordos que fizemos naquele ano, e eu tinha deixado completamente nas mãos dela por confiar no seu trabalho. Quando Laura entrou no quarto, trazendo aquela energia vibrante que sempre a caracterizou, senti meu coração se apertar de alívio e emoção. Aos 38 anos, minha filha era uma versão feminina de mim nos meus tempos de empresário ativo. Determinada, inteligente, com olhos que não perdiam detalhes. Pai! Ela exclamou, correndo para o meu lado e segurando minha mão esquerda com força. Lágrimas genuínas corriam pelo rosto dela. Meu Deus! Eu vim assim que Rafael me ligou. Por que ninguém me avisou antes? Eu teria voltado imediatamente. Tentei falar, articular palavras de conforto, mas minha boca ainda não obedecia completamente. Apenas um lau, ha, saiu,
arrastado e difícil. Está tudo bem, pai. Não precisa falar. Eu estou aqui agora, ela disse, enxugando as lágrimas e analisando meu rosto com cuidado. Foi nesse momento que percebi algo mudando na expressão dela. Seus olhos estreitaram levemente, como fazia quando analisava planilhas complexas ou contratos suspeitos. Rafael estava no canto do quarto, e pela primeira vez desde que tudo começou, vi uma fissura na sua máscara de filho dedicado. Havia tensão na forma como ele observava Laura, como se sua presença fosse uma ameaça não calculada. Como ele está, Rafael? Laura perguntou, sem desviar os olhos de mim. Qual é o prognóstico real? Não é bom, Laura. Rafael respondeu, aproximando-se com aquela expressão de preocupação que eu já conhecia ser falsa. Os médicos disseram que a recuperação pode ser muito lenta, ou talvez permanente. E há sinais de comprometimento cognitivo. Comprometimento cognitivo? Laura virou-se para encará-lo. Ele teve um AVC há 4 dias, Rafael. É cedo demais para esse tipo de conclusão, não? O Dr. Ferreira, um neurologista especialista que consultamos, disse que... Dr. Ferreira? Quem é esse? O médico responsável não é o Dr. Campos? Percebi a irritação crescendo nos olhos de Rafael. Laura estava fazendo as perguntas certas. As perguntas que ele não queria responder. Pedimos uma segunda opinião, Laura. É o procedimento normal em casos graves. Procedimento normal seria coordenar com o médico responsável. Ela rebateu, e havia aço na voz dela. Quantas vezes você me ensinou isso nos nossos treinamentos de gestão hospitalar, pai? Sempre coordenar, sempre manter o médico principal informado. Ela estava me olhando enquanto falava, e eu tentei fazer minha expressão transmitir aprovação, concordância. Laura captou o olhar e algo clicou em sua mente. Rafael, preciso de um café. Você pode me mostrar onde fica a cafeteria? Ela pediu suavemente. Eu posso pedir para alguém trazer... Não, eu quero caminhar um pouco. Foram horas de voo. Ela insistiu com um sorriso que não alcançava os olhos. Rafael não teve escolha senão concordar. Quando saíram, Denise, que estava sentada numa poltrona no canto mexendo no celular, também se levantou. Vou junto, disse ela rapidamente. Na verdade, Denise, queria conversar com meu irmão a sós. Assuntos de empresa, você entende, Laura disse com educação fria. A expressão de Denise azedou, mas ela assentiu e saiu, lançando um olhar de advertência para Rafael. Fiquei sozinho por talvez 2 minutos antes de Laura voltar. Sozinha. Ela fechou a porta e se aproximou rapidamente da minha cama. Pai, eu falei que queria café só para tirar eles daqui por 1 minuto. Ela sussurrou, ajoelhando-se ao lado da cama e segurando minha mão. Tem algo muito errado acontecendo. Rafael estava desesperado para me manter longe. Ele me ligou só ontem à noite, 3 dias depois do seu AVC. Por quê? E essa história de segunda opinião não autorizada, de médico externo... Ela parou, olhando profundamente nos meus olhos. Pai, pisque 2 vezes se você está me entendendo perfeitamente. Pisquei 2 vezes lentamente, com intenção. Laura sufocou um soluço de alívio. Eu sabia. Seus olhos estão claros, lúcidos. Você está preso num corpo que não responde, mas sua mente está bem, não está? Pisquei 2 vezes novamente. Rafael está fazendo algo errado? Algo que eu deveria saber? 2 piscadas. Ela respirou fundo, processando. Ok. Não sei quanto tempo temos antes dele voltar. Você consegue me dar alguma pista? Alguma forma de... Com enorme esforço, levantei minha mão esquerda, a única que tinha algum movimento, e apontei para o bolso do meu roupão. Laura seguiu meu olhar e meu dedo trêmulo. O que tem aí, pai? Tentei falar. Lar... Celular? Ela colocou a mão no bolso e puxou o aparelho. Seu celular? O que tem nele? Apontei novamente, fazendo um gesto de apertar com o dedo, tentando mimar uma gravação. Os olhos de Laura se arregalaram. Você gravou algo? Gravações no celular? Pisquei 2 vezes energicamente. Meu Deus! Ela sussurrou desbloqueando o aparelho. Ela conhecia minha senha. Sempre teve acesso aos meus dispositivos por causa do trabalho. Seus dedos navegaram rapidamente até o aplicativo de gravação de voz. Nesse momento, ouvimos passos se aproximando no corredor.
Laura rapidamente guardou o celular no próprio bolso do casaco. Depois eu escuto tudo, pai. Prometo. E vamos resolver isso. Seja lá o que for. Ela sussurrou urgentemente. Continue fingindo estar pior do que está. Eu vou investigar. A porta se abriu e Rafael entrou com 2 copos de café. Sua expressão desconfiada ao ver Laura tão perto de mim. Achei que você tinha ido à cafeteria, disse ele. Mudei de ideia. Queria ficar com o pai. Ela respondeu pegando um dos copos. Aliás, Rafael, preciso entender melhor a situação da empresa. Com o pai assim, imagino que tenhamos decisões urgentes a tomar. Já estou cuidando de tudo, ele disse rapidamente, tenso demais. Tenho certeza que está. Mas como diretora de operações, preciso estar alinhada. Que tal jantarmos hoje e conversarmos sobre os próximos passos? Rafael não podia recusar sem parecer suspeito. Claro. Às 7? Perfeito. Laura ficou mais alguns minutos, conversando amenidades, fazendo perguntas casuais sobre meu tratamento. Mas quando nossos olhos se encontraram antes dela sair, vi determinação absoluta no olhar dela. Minha filha sabia que algo estava podre. E agora, ela tinha as provas no bolso. O jogo havia mudado completamente. Laura mal conseguiu se concentrar no jantar com Rafael. Sentados num restaurante elegante do centro, ela fingia interesse enquanto ele falava sobre procedimentos necessários e decisões difíceis que precisavam ser tomadas pela empresa. Cada palavra saía da boca dele com aquela preocupação falsa que ela agora reconhecia como mentira. Mas sua mente estava a quilômetros dali, no celular que queimava no bolso do seu casaco. Ela ainda não havia escutado as gravações. Não teve coragem de ouvir no hospital, com o risco de alguém interromper. E certamente não queria que Rafael percebesse qualquer mudança na sua expressão antes dela entender completamente o que estava acontecendo. Laura, você está me ouvindo? A voz de Rafael a trouxe de volta à realidade. Desculpe, estou exausta da viagem. Ela mentiu, forçando um sorriso. O que você estava dizendo? Que talvez seja melhor você voltar para São Paulo. Eu cuido de tudo aqui. O pai está em boas mãos. Algo na forma como ele disse aquilo, quase uma ordem disfarçada de sugestão, fez os instintos de Laura se aguçarem ainda mais. Na verdade, vou ficar por aqui alguns dias. A filial local pode gerenciar as operações sem mim por um tempo, ela respondeu, observando a irritação passar rapidamente pelos olhos dele. O jantar terminou com tensão não dita pairando no ar. Laura se despediu de Rafael no estacionamento e dirigiu direto para o apartamento que mantinha na cidade, para quando precisava ficar mais tempo. Assim que fechou a porta, tirou o celular do pai do bolso com mãos tremendo, sentou-se no sofá, respirou fundo e abriu o aplicativo de gravação de voz. Havia 4 arquivos. Clicou no primeiro. Por alguns segundos, apenas ruído de fundo, movimentos de tecido. Então a voz de Rafael, baixa, mas perfeitamente audível. Então, velho, finalmente aconteceu o que eu estava esperando há anos. Você aí, todo fudido, sem conseguir nem falar direito, completamente na minha mão. Amanhã eu vou conseguir aquela declaração do médico dizendo que você não tem mais capacidade de tomar decisões. Vou assinar a procuração que preparei faz tempo. E tudo. A empresa, as contas, os imóveis. Tudo será meu. Laura sentiu seu estômago revirar. Aquela não podia ser a voz do seu irmão, do menino com quem cresceu, brigou por brinquedos, dividiu festas de aniversário. Mas era, e continuava. Você sempre me achou um fracasso, né? Sempre comparando com a Laura perfeita. Mas adivinha? Enquanto você achava que eu era incompetente, eu estava me preparando. Documentos, contatos, advogados. Está tudo pronto. Você vai morrer sabendo que perdeu tudo, e não pode fazer nada para impedir. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Laura. Ela pausou a gravação, precisando de um momento para processar o que acabara de ouvir. Seu irmão não estava apenas tentando se aproveitar da doença do pai. Ele estava celebrando, regozijando com o sofrimento dele. Respirou fundo e clicou no segundo arquivo. Era a conversa no corredor entre Rafael e Denise. Ele não vai assinar a declaração tão cedo. Esse Dr. Campos está sendo difícil. Calma. Vamos procurar outro médico.
Alguém mais flexível. Você disse que o Dr. Ferreira deve favor para seu amigo, não é? E se ele se recuperar rápido demais? E se voltar a falar direito antes de conseguirmos a interdição? Não vai acontecer. AVC em homem dessa idade, com a pressão alta que ele tem, as chances são grandes de outro episódio acontecer. E da próxima vez, Laura pausou novamente, seu coração batendo descontroladamente. Eles não estavam apenas esperando que seu pai não se recuperasse. Estavam torcendo por isso. Denise havia insinuado que outro AVC seria conveniente. O terceiro arquivo trouxe mais revelações devastadoras. Aqueles documentos que você falsificou, mostrando as dívidas dele, estão seguros? No cofre do escritório. Quando chegar a hora, vamos apresentar como prova de que ele estava tomando decisões financeiras desastrosas. Falsificação de documentos. Criação de dívidas falsas. Isso não era apenas ganância ou oportunismo. Era um crime planejado cuidadosamente, talvez por meses ou até anos. O quarto arquivo era mais curto, mais recente, gravado naquele mesmo dia quando ela não estava no quarto. Amanhã tudo estará resolvido, pai. E não adianta tentar nada. Sua palavra contra a minha? Um velho doente contra um filho preocupado com provas documentais? Você já perdeu. Quando o último arquivo terminou, Laura estava chorando abertamente, soluços profundos de dor e raiva. O irmão que ela conheceu, ou pensou conhecer, não existia. No lugar dele havia um estranho cruel, capaz de desejar a morte do próprio pai por dinheiro. Mas enquanto chorava, sua mente já estava trabalhando. Ela era filha de Mário Silva não apenas por sangue, mas por temperamento. E Mário não havia construído um império empresarial sendo fraco ou indeciso. Laura pegou o telefone e discou um número que conhecia de cor. Doutora Beatriz? É Laura Silva. Desculpe ligar tão tarde, mas preciso da senhora urgentemente. É sobre meu pai e meu irmão. Não pelo telefone. A senhora pode me encontrar amanhã cedo? É grave, muito grave. Doutora Beatriz Rocha era a advogada da família há 25 anos. Uma mulher brilhante e incorruptível que havia ajudado seu pai a navegar as águas traiçoeiras do mundo empresarial. Se alguém saberia o que fazer com aquelas gravações, era ela. Depois de marcar o encontro, Laura voltou ao hospital. Eram quase 11 da noite, mas ela precisava ver o pai. Precisava que ele soubesse que não estava sozinho, que ela havia descoberto tudo. Quando entrou no quarto silencioso, iluminado apenas pela luz suave do monitor cardíaco, viu seu pai acordado, olhando para o teto. Ele virou a cabeça ao ouvi-la entrar. Laura se aproximou e segurou a mão dele. Pai, eu escutei tudo, sussurrou, suas lágrimas caindo na manta do hospital. Cada palavra. E eu prometo por tudo que é sagrado. Rafael não vai se safar disso. Não enquanto eu estiver viva. Mário apertou a mão dela com a pouca força que tinha, e Laura viu lágrimas nos olhos dele também. Mas não eram lágrimas de desespero. Eram de alívio. Ele não estava mais sozinho nessa luta. O escritório da Dortré. Beatriz Rocha ficava num prédio antigo, mas elegante no centro histórico da cidade, com paredes forradas de livros jurídicos e uma mesa de mogno que já havia testemunhado décadas de batalhas legais. Laura chegou às 8 da manhã, com o celular do pai guardado numa bolsa discreta e olheiras profundas de uma noite sem dormir. Doutora Beatriz tinha 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque impecável e olhos penetrantes que pareciam enxergar através de qualquer mentira. Ela havia sido advogada do pai de Laura desde antes dela nascer e era conhecida na cidade como alguém de integridade inabalável. Laura, querida, disse ela, gesticulando para a cadeira de couro à frente da mesa. Pelo seu tom no telefone ontem, imaginei que fosse sério. Mas pela sua expressão agora, é pior do que pensei. Laura não perdeu tempo em formalidades. Colocou o celular sobre a mesa e explicou tudo. O AVC do pai, as palavras sussurradas de Rafael, as gravações secretas. Então, com mãos ainda trêmulas, reproduziu cada um dos 4 arquivos de áudio. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Doutora Beatriz, que mantivera uma expressão neutra durante décadas de prática jurídica, estava visivelmente chocada. Ela se recostou na cadeira,
tirando os óculos e esfregando os olhos. Meu Deus, murmurou. Rafael, eu o vi crescer. Carreguei ele no colo quando era bebê. Como é possível? É possível porque ele sempre foi assim, e nós não quisemos ver. Laura disse, sua voz quebrando. As mentiras pequenas quando criança, sempre culpando outros pelos próprios erros, a forma como manipulava situações. Meu pai achava que era imaturidade, que ele ia crescer. Eu achava que era só ciúme de irmão, mas não era. Era isso aqui. Uma pessoa sem escrúpulos que estava apenas esperando a oportunidade certa. Doutora. Beatriz colocou os óculos de volta e pegou uma caneta. Sua mente jurídica já trabalhando no problema. Essas gravações são ouro, Laura. Temos confissão de conspiração para fraude, falsificação de documentos, potencialmente até tentativa de homicídio se provarmos que ele esperava ativamente por outro AVC fatal. Mas precisamos ser estratégicas. Se mostrarmos essas gravações agora, Rafael vai negar, vai arranjar advogados caros, vai dizer que são editadas ou tiradas de contexto. Ele pode até alegar que seu pai estava confuso e interpretou mal as palavras dele. Doutora Beatriz tamborirou os dedos na mesa, pensando. Precisamos de mais provas concretas, documentais. Os documentos falsificados que ele mencionou? Exatamente. Ele disse que estão no cofre do escritório dele. Precisamos acessar esses documentos antes de revelar que sabemos de tudo. Laura se inclinou para a frente. Como fazemos isso? Não posso simplesmente invadir o escritório dele. Não precisa. Você é a diretora de operações da empresa, tem acesso legítimo aos escritórios executivos, não tem? Doutora Beatriz sorriu, mas era um sorriso frio, calculado. E se você precisasse de documentos financeiros urgentes para uma auditoria interna de rotina? A mente de Laura começou a trabalhar. Uma auditoria? Sim. Posso solicitar ao departamento financeiro uma revisão completa de todas as transações dos últimos 6 meses. Isso me daria justificativa legal para acessar qualquer arquivo da empresa, incluindo os do escritório do Rafael. Exatamente. E enquanto isso, vamos fazer algo mais. Vamos fingir que não sabemos de nada. Doutora Beatriz se levantou e começou a andar pelo escritório. Rafael está esperando que seu pai seja declarado incapaz, certo? Ele está apressado, desesperado. Pessoas desesperadas cometem erros. Você quer que eu finja que acredito nele? Mais do que isso. Quero que você demonstre apoio. Diga que também está preocupada com a capacidade mental do seu pai. Isso vai fazer Rafael se sentir confiante, seguro. E pessoas confiantes falam demais, mostram demais. Laura sentiu um aperto no coração. Trair meu pai assim, mesmo que seja fingimento? Seu pai entenderá. Na verdade, ele precisa saber do plano para não reagir de forma errada quando você fingir apoiar Rafael. Doutora Beatriz voltou para a mesa. Temos talvez 3 ou 4 dias antes de Rafael conseguir reunir força legal suficiente para tentar uma interdição. Nesses dias, precisamos coletar provas sólidas, verificar as finanças da empresa, descobrir se há mais crimes além dos que ele confessou. E se ele conseguir a declaração médica antes disso? Vou preparar documentos de contestação preventivos. Se ele tentar qualquer movimento legal, teremos como bloquear imediatamente. Mas o ideal é pegarmos ele com as mãos na massa antes disso. Laura assentiu, sentindo uma determinação fria se instalar em seu peito. Seu irmão tinha escolhido esse caminho. Agora, colheria as consequências. Tem mais uma coisa, disse doutora Beatriz. Precisamos proteger seu pai fisicamente. Se Rafael está realmente esperando que outro AVC aconteça, o pensamento não precisou ser completado. Laura sentiu um calafrio. Vou contratar segurança privada para ficar discretamente no hospital. E vou conversar com o Dr. Campos. Ele já estava desconfiado. Com essas informações, ele pode tomar medidas para garantir que nenhum médico externo tenha acesso ao meu pai. Perfeito. Agora vá. Comece a auditoria hoje mesmo. Seja natural com Rafael. Haja como se o jantar de ontem tivesse te convencido de que ele está certo sobre o melhor interesse do pai de vocês. Doutora Beatriz segurou a mão de Laura. Você é forte, Laura. Mais forte do que imagina.
Vamos pegar esse filho da mãe e garantir que ele pague por cada segundo de sofrimento que causou. Laura saiu do escritório com um plano claro. A armadilha estava sendo montada, cuidadosamente, meticulosamente. Rafael achava que estava jogando xadrez sozinho no tabuleiro. Mas agora havia outros jogadores. E eles sabiam todas as suas jogadas antes mesmo dele fazê-las. 2 dias depois, a armadilha estava perfeitamente posicionada. Laura havia executado sua parte com maestria. Iniciou a auditoria interna de rotina, conseguiu acesso aos arquivos do escritório de Rafael e, mais importante, havia se mostrado gradualmente mais compreensiva em relação às preocupações dele sobre o estado mental do pai. Você tem razão, Rafael, ela havia dito na noite anterior durante um café. O pai parece estar muito confuso. Talvez realmente seja melhor que alguém tome as decisões por ele, até que se recupere completamente. Se é que vai se recuperar. As palavras custaram-lhe a alma para pronunciar, mas o efeito foi imediato. Rafael relaxou visivelmente, seu sorriso se tornando mais genuíno, mais confiante. Ele havia interpretado a mudança de Laura como capitulação, como aceitação de que ele estava no comando agora. Era exatamente o que doutora Beatriz havia previsto. Pessoas confiantes cometem erros. Na tarde do 6º dia após o AVC, Rafael chegou ao hospital com uma postura diferente. Não havia mais a performance de filho preocupado. Seus passos eram firmes, quase triunfantes. Ele trazia uma pasta de couro, provavelmente cheia dos documentos falsificados que mencionara nas gravações. Laura estava no quarto quando ele entrou. Ela havia passado a manhã ali, arranjando discretamente o celular do pai numa posição perfeita, escondido atrás do vaso de lírios brancos na mesinha lateral, com a câmera apontada para a cama e o microfone captando perfeitamente todo o quarto. Ela havia iniciado a gravação antes de Rafael chegar. Laura, que bom que você está aqui, Rafael disse, mas seu tom não era de quem realmente se importava com a presença dela. Precisa assinar uns papéis com urgência. Aquele contrato com os fornecedores de Minas. Claro, ela respondeu, mantendo a voz neutra. Mas vou descer para almoçar antes. Você fica com o pai? Sem problema. Aproveite. Laura lançou um último olhar para o pai, que mantinha sua expressão confusa e débil. Mas quando seus olhos se encontraram por uma fração de segundo, ela viu que ele entendia. Ele sabia que estava sendo gravado novamente. Sabia que precisava deixar Rafael falar. Assim que Laura saiu e fechou a porta, a transformação em Rafael foi instantânea. Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama, sua postura relaxada, quase casual. Colocou a pasta no colo e sorriu. Um sorriso cruel que Mário tinha aprendido a reconhecer nos últimos dias. Sozinhos de novo, pai, Rafael disse, sua voz perdendo qualquer vestígio de calor filial. Sabe, até que essa situação toda funcionou melhor do que eu esperava. A Laura finalmente entendeu que você está acabado, que precisa de alguém forte para tomar as decisões. Mário manteve sua expressão vazia, mas por dentro cada músculo estava tenso, cada sentido alerta. O celular estava gravando. Tudo o que Rafael dissesse agora seria usado contra ele. Deixa eu te contar uma coisa engraçada, Rafael continuou, abrindo a pasta e tirando alguns documentos. Esses papéis aqui, contratos que mostram que você fez investimentos desastrosos, que pegou empréstimos absurdos com juros impagáveis, que tomou decisões que quase levaram a empresa à falência? Tudo falso. Tudo inventado por mim nos últimos 8 meses. Ele riu, um som sem humor. Tem até assinaturas suas perfeitinhas. Sabe quanto custa para arranjar um falsificador realmente bom? 15 mil reais. Melhor dinheiro que já gastei na vida. Esses documentos vão provar que você estava senil muito antes do AVC, que já não tinha mais condições de comandar a empresa. Mário sentiu a raiva fervendo dentro dele, mas forçou-se a manter a expressão passiva. Continue falando, pensou. Continue se condenando. E sabe a melhor parte? Aquele contador que você tanto confiava, o seu Aguinaldo, ele tem um filho viciado em drogas. Comprei ele por 50 mil reais. Ele vai testemunhar que vinha notando irregularidades nas suas decisões financeiras há meses. Vai dizer que tentou te alertar, mas você não ouvia. Rafael se levantou e caminhou até a janela.
olhando para a cidade lá embaixo como se já fosse o dono de tudo. Você sempre me achou um incompetente, não é mesmo? O filho fracassado que não conseguia chegar aos pés da Laura perfeita. Mas sabe o que você nunca entendeu? Eu não falhava porque era burro. Eu falhava porque não me importava. Aquelas reuniões idiotas, aqueles relatórios intermináveis, fingir que me importava com lucros e perdas, quando tudo o que eu queria era o resultado final. Ele voltou para perto da cama, inclinando-se sobre Mário. E agora olha onde estamos. Você preso num corpo que mal funciona, sem conseguir nem se defender. Eu, prestes a assinar como procurador legal de todos os seus bens. A ironia é deliciosa, não acha? Mário tentou falar, deixou sair alguns sons incompreensíveis, vendendo perfeitamente a imagem de homem debilitado. Nem tenta falar, velho. Sua época acabou. E sabe o que é mais engraçado? Quando você morrer, e vai morrer, a estatística não mente. Homens da sua idade após um AVC raramente duram muito. Eu vou fazer um funeral lindo. Vou chorar lágrimas genuínas na frente de todos. Vou falar sobre que pai maravilhoso você foi. Como me ensinou tudo sobre negócios. Rafael riu novamente. E ninguém vai saber que nos últimos meses da sua vida, você ficou sabendo que seu filho te odiava e estava roubando você cego. E aquela sua advogadinha, minha Beatriz? Já estou preparado para ela também. Tenho um processo de incompetência profissional, pronto para ser protocolado assim que ela tentar questionar qualquer coisa. Vai manchá-la o suficiente para ninguém levá-la a sério. Rafael guardou os documentos na pasta e caminhou em direção à porta. Aproveite seus últimos dias de consciência, pai. Porque amanhã mesmo vou conseguir aquela declaração médica. E oficialmente, você deixará de existir como pessoa capaz. Será apenas um vegetal caro que a família tem que manter por obrigação. Ele abriu a porta, mas parou e olhou para trás uma última vez. Ah, e só para você saber, aquela reserva de emergência que você escondeu no banco das Ilhas Cayman, achando que ninguém sabia? Eu sei. E já tenho as senhas. Obrigado por ser tão previsível. Com isso, Rafael saiu, fechando a porta atrás de si. Mário ficou ali, tremendo de raiva e choque, mas também de alívio. Seu filho tinha acabado de confessar tudo. Falsificação, suborno, planos de roubo, até conhecimento de contas secretas. Cada palavra havia sido gravada. A corda que haviam dado para Rafael se enforcar estava agora completamente amarrada ao redor do seu pescoço. 3 horas depois da confissão devastadora de Rafael, Laura voltou ao quarto com o Dr. Campos. Ela havia interrompido a gravação no celular e mostrado o vídeo completo para o médico numa sala reservada. A expressão do doutor. Campos havia passado de chocada para furiosa em questão de segundos. Isso é criminoso, ele havia murmurado, assistindo Rafael confessar suas intenções. E esse doutor Ferreira que ele mencionou precisa ser reportado ao Conselho Regional de Medicina imediatamente. Mas agora, entrando no quarto, Dr. Campos tinha uma expressão neutra, profissional. Ele cumprimentou Mário com um aceno e começou seu exame de rotina. Pressão arterial, reflexos, coordenação motora. Então fez algo que não havia feito nos dias anteriores. Senhor Mário, vou iniciar você numa nova medicação hoje. É um protocolo mais agressivo de recuperação neurológica que pode acelerar significativamente o retorno da fala e movimento. Há riscos mínimos, mas os benefícios potenciais são enormes. Ele fez uma pausa significativa. Com sua permissão, claro. Mário entendeu imediatamente. Doutor, Campos estava dando a ele uma justificativa médica para milagrosamente recuperar suas capacidades mais rápido do que Rafael esperava. Ele piscou 2 vezes vigorosamente. Sim, excelente. Vamos começar ainda hoje. O que Rafael não sabia é que Mário já vinha mostrando sinais de recuperação que ele escondia cuidadosamente. A fisioterapeuta havia notado melhoras significativas na força do lado direito durante as sessões privadas. A fonoaudióloga comentara que sua articulação estava melhorando rapidamente. Mas Mário havia pedido que mantivessem sigilo, que não anotassem essas melhorias nos relatórios que Rafael poderia acessar. Agora, com a nova medicação como cobertura,
Ele poderia finalmente parar de fingir. Na manhã seguinte, o 7º dia após o AVC, Rafael chegou ao hospital com Denise, ambos vestidos formalmente. Ele trazia a pasta com os documentos falsificados e um sorriso confiante. Hoje seria o dia, estava claro. Ele iria tentar forçar a declaração de incapacidade. Mas quando entraram no quarto, encontraram uma cena que não esperavam. Mário estava sentado na cama, não mais deitado. Estava tomando café sozinho, segurando a xícara com a mão direita, a mesma que supostamente estava paralisada. E quando olhou para Rafael, seus olhos estavam cristalinos, focados, alerta. Bom dia, Rafael, Mário disse, as palavras ainda um pouco lentas, mas perfeitamente compreensíveis. Rafael parou no meio do quarto, a cor drenando de seu rosto. Pai, você está falando? A nova medicação está funcionando. Muito bem. Mário continuou, articulando cada palavra com cuidado deliberado. Dr. Campos disse que é quase milagroso. Milagroso mesmo, o médico disse, entrando atrás de Rafael e Denise. Os resultados são excepcionais. Senhor Mário, pode levantar o braço direito para mim? Mário levantou o braço, movendo os dedos com coordenação visível. Não era perfeito ainda, mas estava muito longe da paralisia que mostrara nos dias anteriores. Incrível, Dr. Campos continuou, pegando sua prancheta. Fiz uma bateria de testes neuropsicológicos esta manhã. Memória intacta, raciocínio lógico perfeito, capacidade de decisão completamente preservada. Na verdade, Sr. Rafael, posso afirmar categoricamente que seu pai está plena e totalmente capaz mentalmente. Qualquer sugestão de interdição ou incapacidade seria não apenas infundada, mas absurda do ponto de vista médico. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael estava pálido, suas mãos apertando a pasta com força suficiente para branquear os nós dos dedos. Denise olhava de um para outro, claramente calculando, tentando entender como seus planos haviam desmoronado tão rapidamente. Isso é maravilhoso, pai. Rafael finalmente disse, mas sua voz estava estranha, artificial. Que recuperação fantástica! Estou tão aliviado. Tenho certeza que está. Mário respondeu, e havia algo em seu tom, um leve sarcasmo que não passou despercebido por Rafael. Doutor, Denise se intrometeu, sua voz mais controlada que a do marido. Mas é permanente? Ele pode ter outro episódio, recair? Qualquer paciente de AVC corre riscos, é verdade, Dr. Campos admitiu. Mas com a medicação adequada, controle de pressão e estresse, as chances são minimizadas. E mais importante, neste momento agora, o Sr. Mário está completamente capaz. Então não há necessidade de procuração ou... Rafael não completou a frase. Nenhuma necessidade. Dr. Campos confirmou firmemente. Aliás, Sr. Rafael, sobre aquele Dr. Ferreira que trouxe aqui outro dia, fiz uma pesquisa e descobri algumas irregularidades no histórico dele. Reportei ao CRM. Recomendo fortemente que não busque mais os serviços dele. Rafael engoliu em seco. Cada plano, cada esquema estava desmoronando na frente dele. Laura me contou sobre a auditoria que você iniciou, Mário disse, olhando diretamente para Rafael. Muito oportuna. Precisamos revisar tudo nas finanças da empresa. Auditoria? Rafael repetiu, e agora havia pânico genuíno em sua voz. Sim, Laura disse, aparecendo na porta. Ela havia esperado do lado de fora, deixando Rafael se deparar primeiro com a recuperação do pai. Achei prudente com tudo o que está acontecendo. Já encontramos algumas discrepâncias interessantes. Contratos que não reconheço, transferências não autorizadas. Nada com que se preocupar, tenho certeza, tem explicação. Seu tom deixava claro que ela sabia que não havia explicação inocente. Rafael olhou de Mário para Laura, para Dr. Campos e então para Denise. Estava encurralado e sabia disso, mas ainda tentou manter a farsa. Claro. Vou ajudar com a auditoria, verificar tudo. Ele forçou um sorriso.
O importante é que você está bem, pai. Isso é tudo que importa. É, Mário disse, sua fala ficando mais fluida a cada palavra. Tudo o que importa. Depois que Rafael e Denise saíram apressadamente, murmurando desculpas sobre compromissos urgentes, Mário olhou para Laura e Dr. Campos. Obrigado, disse ele, agora falando quase normalmente. Pelo tempo que me deram, para reunir provas. Agora vem a parte difícil, Sr. Mário, Dr. Campos disse gentilmente. Processar seu próprio filho. Não é meu filho. Mário respondeu, e sua voz estava firme, sem hesitação. Meu filho morreu quando escolheu me trair. O que resta é um criminoso que precisa responder por seus crimes. A guerra havia mudado de território. Rafael achava que estava caçando. Não percebia que já estava na armadilha. 5 dias após a recuperação milagrosa de Mário, Rafael fez seu último movimento desesperado. Ele sabia que estava perdendo o controle, que a auditoria de Laura estava se aproximando perigosamente de seus crimes, que o tempo estava se esgotando. Então decidiu acelerar tudo, forçar uma jogada final antes que fosse tarde demais. A ligação chegou no celular de Mário numa manhã de quinta-feira, já em casa depois de receber alta hospitalar. Pai, tenho uma notícia excelente. A voz de Rafael soava animada, quase frenética. Aquele grupo de investidores de Belo Horizonte que estavam interessados em expandir conosco, eles querem fechar o acordo, mas precisam de uma reunião urgente, amanhã de manhã. Você consegue comparecer? Mário, que agora falava perfeitamente depois da fisioterapia intensiva, respondeu com cautela. Que acordo é esse, Rafael? Não me lembro de negociações com Belo Horizonte. Ah, eram conversas preliminares que eu estava conduzindo antes do seu AVC. Mas agora que você está recuperado, eles querem sua assinatura pessoal. É um grande negócio, pai. 15 milhões em investimento direto. 15 milhões. O número era grande demais, tentador demais. E exatamente por isso, Mário desconfiou imediatamente. Ele cobriu o telefone e fez sinal para Laura, que estava na sala com ele revisando documentos. Amanhã às 10, no escritório. Pode ser? Estarei lá. Mário confirmou. Assim que desligou, Laura já estava discando para a doutora Beatriz. Ele vai fazer alguma coisa amanhã, uma reunião com investidores. Pode ser? Pode, e vou estar lá também, junto com 2 policiais à paisana e um tabelião. Se Rafael vai tentar algo, será sua última cartada. Na manhã seguinte, Mário chegou ao escritório da empresa às 9h45. O prédio que ele mesmo havia construído 30 anos atrás parecia diferente agora, como se estivesse vendo através de novos olhos, entendendo que seu próprio filho havia planejado roubá-lo de tudo aquilo. Rafael já estava na sala de reuniões executiva, junto com Denise e 3 homens de terno que Mário não conhecia. Eles se levantaram quando ele entrou, sorrisos profissionais estampados nos rostos. Senhor Silva, que prazer finalmente conhecê-lo, disse um deles, um homem de uns 50 anos com bigode grisalho. Sou Marcelo Tavares, representante do grupo Horizonte Investimentos. Seus filhos têm falado maravilhas sobre as oportunidades de expansão. Prazer, Mário respondeu, apertando as mãos oferecidas, mas mantendo sua expressão neutra. Havia algo errado naqueles homens. A forma como evitavam contato visual direto, como seus sorrisos não alcançavam os olhos. Então vamos direto ao ponto, Rafael disse, abrindo sua pasta e espalhando documentos pela mesa de mogno. O Grupo Horizonte está oferecendo 15 milhões de reais em troca de 40% da empresa. É uma oferta excepcional, pai. Com esse capital, podemos expandir para o Nordeste inteiro. Mário começou a ler os documentos. Eram contratos complexos, cheios de termos legais densos. Mas algo saltou aos seus olhos na terceira página. Uma cláusula que transferia não 40%, mas controle majoritário da empresa para os investidores, com poderes de gestão exclusivos. Rafael, esse contrato dá controle total a eles. Não é uma parceria, é uma venda disfarçada. Não, pai, você está lendo errado. Rafael começou, mas foi interrompido pela porta se abrindo. Laura entrou, seguida por doutora Beatriz, ambas vestidas formalmente, carregando suas próprias pastas. Espero não estar atrasada para a reunião, Laura disse, seu tom casual.
mas seus olhos duros fixos em Rafael. Quando soube que havia investidores interessados, achei que deveria estar presente. Afinal, sou diretora de operações. Laura, isso é uma reunião privada. Rafael protestou, mas doutora Beatriz o cortou. Na verdade, senhor Rafael, qualquer negociação envolvendo mais de 10% da empresa requer, por estatuto, a presença de todos os diretores. Sua irmã tem todo o direito de estar aqui. Os 3 investidores trocaram olhares desconfortáveis. Marcelo Tavares começou a guardar seus documentos. Talvez seja melhor remarcarmos para outro dia, quando houver menos complicações. Não, Mário disse, sua voz ganhando força. Acho que todos devem ficar. Na verdade, tenho algo que todos precisam ouvir. Ele pegou seu celular do bolso e o colocou sobre a mesa, a tela voltada para cima. Rafael, você se lembra daquele dia no hospital? Quando sussurrou no meu ouvido que tinha acabado para mim, que você ia pegar tudo? O rosto de Rafael passou de branco para cinza. Eu gravei tudo. Mário disse simplesmente e apertou play. A voz de Rafael encheu a sala. Acabou para você, velho. Amanhã assino a procuração e tudo será meu. Você vai morrer sabendo que perdeu tudo e não pode fazer nada para impedir. Os investidores se levantaram imediatamente. Marcelo Tavares olhou para Rafael com fúria. Você disse que seu pai estava senil, que tinha concordado com tudo. Então vocês não são investidores reais, Laura disse, mais uma afirmação que pergunta. São laranjas que meu irmão contratou para dar aparência legal a um roubo. Mário reproduziu a segunda gravação. Rafael confessando sobre os documentos falsificados, o suborno do contador, os planos de interditar o pai. Tenho mais. Mário continuou, sua voz fria e controlada. Tenho registros bancários mostrando transferências não autorizadas. Tenho os documentos falsificados que você criou. E tenho testemunhas. Rafael estava de pé agora, encurralado, desesperado. Pai, eu posso explicar. Não pode. Mário o cortou. Não há explicação para a traição. Não há desculpa para o que você tentou fazer. Doutora Beatriz deu um passo à frente. Senhor Rafael, Denise, como advogada da família Silva, devo informá-los que processos criminais por estelionato, falsificação de documentos, tentativa de fraude patrimonial e suborno já foram protocolados esta manhã. A polícia está a caminho. Como num sinal, 2 homens em trajes civis entraram, os policiais que doutora Beatriz havia mencionado. Rafael olhou para o pai uma última vez, e naquele olhar havia ódio, ressentimento, mas também a compreensão final de que havia perdido completamente. Você vai me mandar para a cadeia? Seu próprio filho? Você deixou de ser meu filho no momento em que desejou minha morte, Mário respondeu, e não havia tristeza em sua voz. Apenas justiça fria. Os policiais se posicionaram discretamente próximos às saídas, enquanto doutora Beatriz fez um gesto para Mário continuar. A sala de reuniões, que já havia presenciado tantas negociações importantes ao longo dos anos, agora se tornava palco da queda de Rafael. Tem mais, Mário disse, sua voz firme apesar da dor que sentia no peito. Não era dor física, mas a agonia de um pai que precisava destruir o próprio filho para proteger tudo que havia construído. Muito mais. Ele avançou para a segunda gravação, aquela feita no corredor do hospital, onde Rafael e Denise conversavam pensando estar seguros. Ele não vai assinar a declaração tão cedo. Esse Dr. Campos está sendo difícil. A voz de Denise respondeu fria e calculista. Calma. Vamos procurar outro médico, alguém mais flexível. Então, a parte que fez até os policiais trocarem olhares sérios. E se ele se recuperar rápido demais? Não vai acontecer. AVC em homem dessa idade? Com a pressão alta que ele tem? As chances são grandes de outro episódio acontecer. E da próxima vez? Denise, que até então havia permanecido em silêncio, pálida, mas composta, explodiu. Isso está fora de contexto. Eu estava apenas sendo realista sobre as possibilidades médicas. Não estava desejando mal a ele. Interessante, Laura disse, cruzando os braços. Porque na gravação seguinte fica bem claro suas intenções. Mário reproduziu a terceira gravação. A conversa sobre os documentos falsificados.
Aqueles documentos que você falsificou mostrando as dívidas dele, estão seguros? A voz de Denise. No cofre do escritório. Quando chegar a hora, vamos apresentar como prova de que ele estava tomando decisões financeiras desastrosas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marcelo Tavares e os outros 2 homens já estavam praticamente na porta, claramente querendo distância de toda aquela situação. Nós não sabíamos de nada disso, Marcelo disse rapidamente. Rafael nos procurou dizendo que o pai estava de acordo, que apenas precisava de intermediários para a transação. Se soubéssemos que era fraude, vocês receberiam quanto? Um dos policiais perguntou, tirando um bloco de notas. 50 mil cada um, apenas por assinar os papéis e comparecer a algumas reuniões, admitiu Marcelo, percebendo tarde demais que também estava implicado. Mas juramos que pensávamos ser legal. Vão ter que explicar isso na delegacia. O policial respondeu. Rafael estava encostado na parede agora, todo o ar de superioridade e confiança evaporado. Ele parecia menor, encolhido, finalmente exposto como o que realmente era. Mas Mário ainda não havia terminado. Ele reproduziu a 4ª gravação, a mais recente, a mais devastadora. A confissão completa que Rafael fizera pensando estar sozinho com um pai incapacitado. Esses papéis aqui, contratos que mostram que você fez investimentos desastrosos. Tudo falso. Tudo inventado por mim nos últimos 8 meses. Sabe quanto custa para arranjar um falsificador realmente bom? 15 mil reais. A voz continuou detalhando cada crime, cada traição, cada plano meticulosamente elaborado. Quando chegou a parte sobre o contador subornado, um dos policiais anotou o nome. Aquele contador que você tanto confiava, o seu Aguinaldo, ele tem um filho viciado em drogas. Comprei ele por 50 mil reais. Então a parte final, a que demonstrava não apenas ganância, mas malícia pura. E sabe o que é mais engraçado? Quando você morrer, e vai morrer, a estatística não mente, homens da sua idade após um AVC raramente duram muito, eu vou fazer um funeral lindo. Vou chorar lágrimas genuínas na frente de todos. E ninguém vai saber que nos últimos meses da sua vida, você ficou sabendo que seu filho te odiava e estava roubando você cego. Denise havia começado a chorar, mas não eram lágrimas de remorso. Eram de desespero, da compreensão de que sua vida confortável estava desmoronando. Ela se virou para Mário, caindo de joelhos de forma teatral. Sogro, por favor, eu não sabia da metade disso. Rafael me disse que era tudo legal, que eram apenas precauções, caso o senhor não conseguisse mais administrar a empresa. Eu fui enganada também. Enganada? Laura pegou seu próprio celular e reproduziu um novo arquivo. Por que essa ligação telefônica que você fez para o Dr. Ferreira, oferecendo-lhe 20 mil reais para declarar nosso pai incapaz, não parece de alguém enganado? Era uma gravação de áudio de telefone, a voz de Denise perfeitamente reconhecível. Doutor, meu sogro realmente precisa dessa declaração. 20 mil à vista, sem registros. O senhor faz tantos atestados, um a mais não faria diferença. Denise parou de fingir. Suas lágrimas secaram, e ela olhou para Mário com ódio verdadeiro. Você é um velho teimoso que não sabe quando sair de cena. Rafael merecia essa empresa. Ele é seu filho. Era. Mário corrigiu, sua voz cortante como lâmina. Era meu filho. Agora é apenas um criminoso que vai responder por seus crimes. Os policiais se adiantaram. Rafael Silva, Denise Faria Silva, vocês estão presos por estelionato, falsificação de documentos, tentativa de fraude patrimonial e associação criminosa. Tudo o que disserem poderá ser usado contra vocês. Rafael não resistiu quando as algemas foram colocadas. Ele simplesmente olhou para o pai uma última vez. E naquele olhar havia algo que Mário nunca havia visto antes. Derrota completa e absoluta. Você ganhou, Rafael murmurou. Não se trata de ganhar, Mário respondeu. Trata-se de justiça. Enquanto Rafael e Denise eram levados, Marcelo Tavares e os outros investidores também foram escoltados para prestar depoimento. A sala de reuniões ficou vazia. Apenas Mário, Laura e doutora Beatriz permanecendo. Laura abraçou o pai e pela primeira vez desde o AVC, Mário permitiu-se chorar. Não pela perda de bens ou empresa,
mas pela perda de um filho que, ele agora percebia, talvez nunca tivesse realmente existido da forma como ele imaginara. Acabou, pai, Laura sussurrou. Acabou. 3 meses se passaram desde aquela manhã fatídica na sala de reuniões. 3 meses que transformaram completamente a vida de Mário Augusto Silva e todos ao seu redor. O julgamento de Rafael e Denise foi rápido. Com as gravações em áudio e vídeo, os documentos falsificados apreendidos do cofre, o depoimento do contador Aguinaldo, que aceitou delação premiada em troca de pena reduzida, e o testemunho dos falsos investidores, não havia defesa possível. Rafael foi condenado a 8 anos de prisão por estelionato qualificado, falsificação de documentos, tentativa de fraude patrimonial e associação criminosa. Denise recebeu 5 anos pelos mesmos crimes. O advogado deles tentou apelar, alegando que as gravações eram inadmissíveis por terem sido feitas sem consentimento. Mas o juiz foi categórico. Quando há suspeita fundamentada de crime em andamento, a vítima tem o direito de documentar ameaças diretas à sua integridade física e patrimonial. Dr. Ferreira, o neurologista corrupto, teve seu registro médico cassado e também enfrentou processo criminal por tentativa de fraude e falsidade ideológica. O Conselho Regional de Medicina usou o caso como exemplo em suas campanhas de ética profissional. Mas para Mário, a verdadeira jornada não foi a judicial. Foi a emocional. Nas primeiras semanas após a prisão de Rafael, Mário se pegou oscilando entre raiva e uma tristeza profunda que parecia não ter fim. Ele contratou um terapeuta, algo que nunca imaginou precisar aos 68 anos, para processar o luto de enterrar um filho que ainda estava vivo, mas que ele havia perdido de uma forma muito mais definitiva que a morte. Senhor Mário, a terapeuta havia dito numa das sessões, você não está de luto pelo homem que Rafael se tornou. Está de luto pelo filho que você achava que ele era, pela relação que você imaginava ter. E esse luto é legítimo. Ela estava certa. Mário não visitou Rafael na prisão. Quando o filho pediu uma visita através do advogado de defesa, Mário recusou. Não por vingança, mas porque sabia que não havia nada mais a dizer. Rafael havia feito suas escolhas, e agora vivia com as consequências. Em contraste, sua relação com Laura floresceu de formas que ele nunca esperara. Oficialmente, 2 meses após o julgamento, Mário assinou os documentos transferindo a gestão completa da empresa para ela. Não como procuração temporária, mas como CEO plena e definitiva. Você sempre mereceu isso, Mário disse a ela no dia da assinatura, em cerimônia formal com todo o conselho administrativo presente. Não por eliminação, mas por mérito, por caráter, por ser exatamente o tipo de líder que esta empresa precisa. Laura havia chorado, não de tristeza, mas de validação. Ela trabalhara na sombra do irmão por anos, sempre sendo a irmã competente, mas nunca a herdeira presumida. Agora, finalmente, seu trabalho, sua inteligência e sua lealdade eram reconhecidos plenamente. Sob a liderança de Laura, a empresa não apenas sobreviveu ao escândalo, prosperou. Ela implementou novos sistemas de controle interno, trouxe auditores externos independentes e estabeleceu um código de ética rigoroso. A transparência tornou-se a marca da gestão dela, o oposto completo do que Rafael tentara fazer nas sombras. O faturamento, que havia caído 15% no mês do escândalo quando as notícias se espalharam, recuperou-se completamente em 2 meses e estava agora 20% acima do ano anterior. Os fornecedores e clientes, inicialmente apreensivos, viram em Laura uma líder confiável e visionária. Quanto a Mário, sua recuperação física foi completa. Ele caminhava normalmente, falava sem dificuldade, e seus exames neurológicos mostravam função plena. Doutor. Campos o chamou de milagre médico, mas Mário sabia que não era milagre. Era determinação, fisioterapia agressiva e pura teimosia. Ele não voltou a trabalhar no dia a dia da empresa. Em vez disso, assumiu um papel consultivo, aparecendo algumas vezes por semana para reuniões estratégicas e aconselhamento quando Laura pedia. Mas pela primeira vez em 40 anos, Mário aprendeu o que significava delegar, confiar e deixar a próxima geração liderar. Ele dedicou mais tempo a si mesmo,
Retomou o hobby de marcenaria que abandonara décadas atrás. Começou aulas de pintura e, surpreendentemente, tornou-se voluntário numa organização que ajudava vítimas de fraude familiar. Sua história, mantida em sigilo durante o julgamento, havia vazado para a imprensa, e ele recebeu dezenas de cartas de pessoas em situações similares: filhos traindo pais idosos, famílias destruídas por ganância. Transformar minha dor em propósito, ele explicou a Laura quando ela perguntou por que se expunha assim. É a única forma de dar sentido ao que aconteceu. Numa tarde chuvosa de janeiro de 2025, Mário estava no escritório que Laura mantivera para ele. Menor que o antigo, mas aconchegante, com vista para o parque da cidade. Ela entrou com 2 cafés e sentou-se à sua frente. Pai, tem algo que preciso te perguntar há tempo, disse ela hesitante. O que é, filha? Você se arrepende? De ter gravado, de ter processado, de ter destruído a vida dele? Mário ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela para a chuva que caía lá fora. Não destruí a vida dele, Laura. Ele fez isso sozinho quando escolheu o caminho da traição e do crime. Eu apenas garanti que houvesse consequências. Ele a olhou nos olhos. Me arrependo de não ter visto os sinais antes, de ter confundido amor paterno com cegueira. Mas de ter agido quando descobri? Não. Justiça não é vingança, é equilíbrio. E eu trouxe equilíbrio. Laura assentiu, satisfeita com a resposta. Sabe o que aprendi com tudo isso? Mário continuou. Que família não é apenas sangue. É lealdade, é caráter, é estar presente nos momentos difíceis. E pelos esses critérios, você sempre foi e sempre será minha verdadeira herdeira. Do lado de fora, a chuva diminuiu e um raio de sol atravessou as nuvens. Mário Silva havia sobrevivido não apenas a um AVC, mas à traição mais profunda que um pai pode sofrer. E das cinzas daquela dor, construíra algo novo. Não apenas uma empresa mais forte, mas uma compreensão mais profunda do que realmente importava na vida. A verdade sempre prevalece. E no final, a justiça